A Rádio Educadora passa a apresentar Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins, o seu estudo bíblico diário sobre a Palavra de Deus, os autores, as principais mensagens, os personagens, a espiritualidade, as curiosidades e muito mais. Bíblia no Rádio, a partir de agora, na Educadora. Saudação, querido amigo ouvinte da Rádio Educadora do Maranhão. Estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Bíblia no Rádio, seu estudo bíblico diário aqui na Rádio Educadora, emissora do Povo de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que nos ouve pelo AM 560, você que nos ouve também pelo nosso aplicativo da Rádio Educadora e pelo nosso site educadora560.com.br. Bíblia no Rádio, seu momento de aprofundamento da Sagrada Escritura nas ondas da 560, Educadora Católica, Rádio do Povo de Deus. Também quero aproveitar aqui e dizer que você pode participar do programa, como já sabe, sempre com mensagem de texto para o WhatsApp Educadora no 987572140, 987572140. Conosco na linha o nosso assessor, o Padre Flávio Collins, reitor do Santuário Nossa Senhora de Nazaré no Quatraque, professor de Bíblia na Faculdade Católica IESMA. Padre Flávio conosco, esses dias nos falando do livro dos Reis. Saudação, Padre Flávio, bem-vindo. Olá, Padre Guto, obrigado pela acolhida. Saudações, viu, a você e a todos os nossos ouvintes. Maravilha. Querido irmão, então nós continuamos o livro dos Reis. Aí eu peço que o senhor uma vez mais faça aquela revisão do último encontro e aí já vai começando o tema de hoje, por favor. Certinho. Pois bem, no último encontro nós começamos o livro dos Reis falando da primeira parte, né? A gente está apresentando aqui o livro dos Reis num bloco unitário que compreende os dois livros, então, o primeiro e segundo livro dos Reis. Então, o comentário é um pouco complexivo nesse sentido, né? E esse bloco é dividido em três partes. A primeira é dedicada a Salomão, são os primeiros 11 capítulos. O segundo bloco, que vai do capítulo 12 até o capítulo 17 do segundo livro dos Reis, então o capítulo 12 do primeiro livro dos Reis, e o capítulo 17 do segundo livro dos Reis. A gente tem a história paralela, né, a história dos dois reinos de Israel, no caso, né, que é o reino do norte, que vai ser chamado de Israel, por isso essa confusão de nome às vezes, e o reino do sul, que vai ser chamado de Judá. Então, Judá ou reino do sul, reino do norte ou Israel. Então, essa história vai até a destruição do reino do norte, que acontece em 722, por Senaqueribe. Samaria, que é a capital do reino do norte, é destruída e desaparece, então, o reino do norte. E aí, a última parte, ou a terceira, o último bloco do livro dos Reis, que vai do capítulo 18 do segundo livro até o final, capítulo 25, vai narrar a história de Judá, quer dizer, aquele que ficou até também a sua destruição em 587, por obra de Nabucodonosor, rei de Babilônia. E então, no programa falamos da primeira parte e começamos a segunda. A segunda parte, o interesse é, sobretudo, contar a história, né, paralela, a história sincrônica dos dois reinos. E aí, cada rei, né, que sobe ao trono, ele é sempre analisado em paralelo com o rei, com o reino que está ali, né, paralelo. Por exemplo, quando sobe um rei no trono do reino do norte, aí se vai situar historicamente, né, o seu reinado a partir do reinado do paralelo. Vou dar um exemplo aqui, né, pegando já aqui no capítulo 16, diz assim: reinado de Zamri em Israel, está no versículo 15, 16, 15. Diz assim: no 27º ano de Asa, rei de Judá, veja bem que a narração aqui vai falar do reino do norte, que é Zamri em Israel, né? Israel, o reino do norte. Mas aí a colocação histórica se dá paralelamente com o reinado paralelo, o reino do sul, no caso. Então, no 27º ano de Asa, que é o rei de Judá, Zamri tornou-se rei em Terça, reinando 7 dias. Foi só 7 dias, viu? Foi depressinho. Rapidinho. Não durou nadinha. E aí, então, essa narrativa, Padre Guto, nessa segunda parte, vai seguir um esquema bastante de coerente, né? Estático mesmo. Você vai falar, então, da subida de um rei,
e essa subida é situada historicamente em paralelo com o reino, né, que está ali ao lado. Então, se o reino é do sul, se vai citar também o reino do norte. Se o rei é do norte, se vai citar também o reino do sul. E então se dá algumas informações gerais, né, sobre a sua família, o tempo que reinou, o tempo que durou o seu reinado. Neste caso aqui só durou 7 dias. E aí tem uma informação, algumas informações sobre o que caracterizou o seu reinado, mas o interesse, e aqui isso também é constante, não é tanto descrever o reinado, né, o que ele fez como rei exatamente, mas, sobretudo, a intenção é fazer um julgamento do seu reinado a partir do ponto de vista religioso. Esse vai ser sempre o critério, né, que está ali, que tem como base a fidelidade e infidelidade à aliança. Sim. E como experiência concreta, o reinado de Davi para os reis do sul e o reinado de Jeroboão para os reis do norte. Então, o critério é sempre esse. Todos os reis do sul serão julgados a partir de Davi. E se fez o que é bem, se fez o que é mal. E todos os reis do norte serão julgados a partir de Jeroboão, se agiram diferente deles, né? É claro que esses dois modelos, ou protótipos, Jeroboão, o reino do norte, e Davi, como o reino do sul, eles são um modelo, né? No caso, Jeroboão é o modelo do rei ruim, aquele que faz o que é mal aos olhos do Senhor, e Davi é o rei segundo o coração de Deus. Então fica aí nesses dois personagens como critério de julgamento. E então, a partir desse critério, de todos os reis, se vai dizer, né, se ele fez o que é bom, ou se ele fez o que é mal aos olhos do Senhor. Então, o interesse, né, de quem compôs a história, compilou nessas várias histórias dos reis, é mostrar se o rei, de fato, foi bom, ou seja, se cumpriu a aliança, ele mesmo, e fez o povo também observar a aliança, ou se o rei foi ruim, e pessoalmente, claro, se ele foi ruim, consequentemente, também o povo seguiu o seu exemplo. Então, tem esse critério, né? E aí, então, a gente falava disso, que toda a segunda parte, ela é marcada por isso. E aí, dentro da segunda parte, vai entrar em cena, no caso, dois grandes profetas de Israel. São os profetas Elias e Eliseu. Mas, para entrar na cena deles, eu gostaria de ler aqui a ascensão ao reino de um dos reis, né, do norte, que tem um nome muito particular, que até brinco com o nome, né, porque o nome dele é Acabe. E aí eu vou ler no versículo 29, capítulo 16, versículo 29, sim, a subida do rei Acabe. Ele reinou, já diz a Bíblia de Jerusalém, né, de 874 a 853. Aí diz assim: Acabe, filho de Amri, tornou-se rei no 38º ano de Asa, rei de Judá, e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Amri, fez o mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os seus antecessores. Como se não lhe bastasse imitar os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, desposou ainda a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a servir Baal e a adorá-lo. Erigiu-lhe um altar no templo de Baal, que construiu em Samaria. Acabe erigiu também um poste sagrado, e cometeu ainda outros pecados, irritando o Senhor, Deus de Israel, mais que todos os reis de Israel que o precederam. Então tem esse juízo, né? Eu estava dizendo, já dizia ontem, no último programa, que Acabe conseguiu ser pior do que Jeroboão. Aí tem que se perguntar, mas qual foi o pecado de Jeroboão? É para você recordar que depois do cisma político, o cisma que se deu depois da morte de Salomão, então Roboão preferiu ouvir os conselhos dos jovens, seus colegas, e quis tornar a vida do povo ainda mais difícil. Tem uma expressão, né, que é forte: meu pai vos feriu com açoite, está falando de Salomão. Eu, no entanto, vos ferirei com escorpiões. E aí essa fala, que é uma tomada de posição, gerou uma revolta, e aí Jeroboão, conforme já tinha dito o Senhor por meio do profeta Aías, então dividiu o reino, levando consigo 10 tribos. Esse foi o cisma político, a divisão política do reino em 2. Mas depois Jeroboão, com medo de que o povo, as 10 tribos, né, sobre as quais ele reinava, voltassem, né,
a unir-se com Judá, por conta do culto do templo, o culto em Jerusalém, no templo em Jerusalém, ele então mandou construir 2 santuários, um em Dan e outro em Betel, são nas 2 extremidades do reino. E colocou lá, introduziu o bezerro de ouro e fez o povo adorar o bezerro de ouro. É aquela idolatria já, né, que a gente já comentou lá do livro do Êxodo. Então esse foi o pecado de Jeroboão. Por conta disso, quer dizer, tanto ele se desviou, como fez o povo desviar-se, né, do caminho da fidelidade a Deus. Então esse foi o pecado, né, gravíssimo. Mas Acabe comete um pecado mais grave ainda. Então qual foi o pecado de Acabe? É também o pecado de idolatria. Mas é um outro tipo de idolatria. Porque o pecado de Jeroboão é aquele, vamos dizer, da manipulação de Deus, de identificar Deus com um objeto, no caso o bezerro. O bezerro é Deus. Mas o bezerro, né, os profetas vão dizer, isso que é fabricado por mãos humanas, né, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve. Na verdade, quer dizer, é um objeto que é manipulado e que é chamado de Deus. Então isso é idolatria. Agora, Acabe, a idolatria que ele comete é a idolatria da substituição. Quer dizer, atribuir a um outro ser, que também pode ser um objeto, a características que são do próprio Deus. Então, nesse caso aqui, a idolatria do abandono do Deus verdadeiro para seguir uma outra, pode ser até mesmo uma ideia, né? Essa idolatria, ela é mais sutil, porque não necessariamente ela corresponde a um ser, quer dizer, a uma pessoa, né? A uma divindade mesmo. Mas pode ser até mesmo uma ideia, quer dizer, um modo de vida, uma concepção, uma ideologia, ela pode se tornar idolatria. Verdade. E, nesse sentido, então, o pecado de Acabe é considerado na Bíblia como mais grave. Quer dizer, ele irritou mais do que todos os outros, ele irritou ao Senhor, porque ele começou a adorar por conta do casamento, casou-se com Jezabel, que era uma mulher muito famosa na Bíblia, né? Famosa negativamente. Jezabel, ela introduz, então, em Israel o culto ao deus fenício, o deus Baal. Quer dizer, provocando, então, o abandono do Deus Adonai, do Deus verdadeiro. E é nesse contexto, então, que vai surgir Elias. Nós dizemos assim que o ciclo de Elias e Eliseu são muitos capítulos, viu? Vai do capítulo 17 do primeiro livro dos Reis até o capítulo 13 do segundo livro dos Reis. É bastante coisa, viu? Elias é um dos profetas, né, que mais famosos em Israel, é um profeta não escritor, quer dizer, a gente não tem um livro dito, né, o livro do profeta Elias, não tem, ou leitura do profeta Elias, não tem. Nós temos a história de Elias inserida aí dentro do livro dos Reis, assim também como aquela de Eliseu. Elias e Eliseu são citados no Novo Testamento, né? Jesus, no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, cita 2 exemplos, de Elias e de Eliseu. Eliseu, inclusive, é citado como alguém que multiplica as pães, também Elias multiplica, né, a farinha da viúva, etc. Então, são profetas famosos. E naquela famosa passagem do Monte Tabor, na Transfiguração, é Elias que aparece ali junto com Moisés. Então, Moisés representando a lei e Elias representando todos os profetas. Então, vamos falar um pouquinho, Padre Guto, sobre Elias, o profeta Elias, tão famoso na Bíblia. Muito bem. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, os principais acontecimentos da sua vida, depois a gente vai comentar algo particular, né, de dos acontecimentos. Então, nesse contexto histórico-literário aqui, então, do Livro dos Reis, com a subida de Acabe no Reino do Norte, se insere o ciclo de Elias e de Eliseu, que são 2 profetas, repito, não escritores, a quem a tradição bíblica reserva um lugar muito particular. Esse lugar particular se dá por causa da defesa da fé, vamos chamar a palavra já vista, né? A defesa da fé já vista partindo do nome de Deus, que no tempo se dizia Javé e Yahvé. Então, se cunhou essa expressão, né? A fé já vista, a fé no Deus, cujo nome, alguns, né, por um tempo se chamou Javé ou Yahvé. É o Deus Senhor, né? Então, eles fazem a defesa da fé no Deus único, Deus Javé, e também tem um papel religioso muito importante na vida política do Reino do Norte. O ciclo narrativo de Elias e de Eliseu conta a missão dos 2 mais célebres profetas do Reino do Norte. Então, são os 2 mais famosos mesmo.
Elias, ele atuou no tempo do rei Acabe, acabei de dizer, e também Acasias. E Eliseu, que é o que vem depois de Elias, uma espécie de discípulo de Elias mesmo, que recebeu uma porção do seu espírito, atuou no tempo de Acasia, Jorã e Jeú, são 3 reis. Então os profetas tiveram uma atividade aí muito grande. Então, do ponto de vista literário, essa é uma observação, viu? Essa é uma seção muito particular, viu? Que difere do modo bastante esquemático que é apresentado nessa segunda parte do Livro dos Reis. Então, a gente tem aqui uma unidade, né, dentro de um corpo de texto, que é o chamado ciclo de Elias e Eliseu. Agora, o conto que traz aí o ciclo de Elias e Eliseu, ele não é contínuo. Ele é composto, na verdade, por vários episódios separados, né, e depois colocados sem uma ordem precisa, sem uma ordem cronológica precisa. São vários acontecimentos ali recolhidos. Então, vamos falar de Elias um pouquinho. Elias, o nome dele significa Elia, né, em hebraico. Eli, quer dizer, Elia, meu Deus é Yah. Seria uma abreviação do nome divino, né, daquelas 4 letras divinas, do nome divino. O Y, o H, o W, o H. Então, Elia, ou seja, traduzido seria, meu Deus é o Senhor. Então, meu Deus é o Senhor. Se a gente usasse ainda o nome antigo, né, que as traduções traziam, então, meu Deus é Javé. Meu Deus é Yahvé, ou seja, Yahvé é o meu Deus. É aquela mesma expressão, Padre Guto, lá do Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, escuta Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. É a mesma coisa, né? Sim. O Senhor é o meu Deus. Então, Adonai é meu Deus. Então, Elias, ele não tem genealogia, né? Engraçado. Ele aparece na história assim do nada. Não tem uma origem, né? Segundo a Bíblia, claro, né? Ele é chamado de o Tesbita. Porque talvez certamente era originário de um lugar chamado Tesbe. Então era de Tesbe, o Tesbita. E a sua figura é aquela do profeta itinerante, marcado por um profundo, eu diria, uma profunda ascese, quer dizer, um homem de muita, como João Batista um pouquinho, né? Quer dizer, que vive com uma vida meio restrita, de muita oração, de jejum, um homem de sacrifício. E ele se faz intérprete de uma renovação religiosa, mediante o apelo à conversão pessoal e uma conversão nacional. Então, é o apelo que é feito ao rei, né, ao povo. Uma conversão pessoal e nacional aos preceitos da aliança. A gente tem acentuado isso, que o profeta vai ser alguém que vai ser uma espécie de censor, né, que vai julgar o rei, que vai julgar o povo, para ver se vive segundo os critérios da aliança. O seu ministério se desenvolve no reino de Israel, que foi exatamente por conta de Acabe, abandonou o culto do verdadeiro Deus e rompeu, portanto, a aliança sinaítica. Porque começou, por conta da atitude do rei Acabe, da sua de Jezabel, a cultivar ali uma espécie de sincretismo religioso, que nós vamos chamar de idolatria, né? Então, além, é como se coexistissem ali, né? O Deus verdadeiro, mas também existem outros deuses. E aí, uma misturada danada. Chamamos isso de sincretismo religioso, quando não há uma definição, né? Um Deus único, mas é uma mistura de deuses. Então, o nome do profeta, né, revela a sua missão. Meu Deus é Adonai. Então, isso revela a missão de Isaías, de Elias, então, de apresentar o Senhor como o único Deus de Israel e instaurar o culto autêntico do Senhor, contra aquele de Baal, né, Baal de Tiro, foi esse o Deus para quem Acabe construiu um altar. Então, nesse sentido, um dos contos mais importantes do ciclo de Elias é o famoso desafio sobre o Monte Carmelo contra os profetas de Baal. Isso é narrado no capítulo 18, depois a gente vai comentar um pouco sobre ele. Antes disso, outros importantes contos, textos, né, acontecimentos, que constituem o ciclo de Elias, são a sua intervenção para que a chuva colocasse fim ao castigo da seca nos tempos de Acabe. Também isso é descrito no capítulo 18.
a grande seca. E essa grande seca que Jesus vai citar lá no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Dizer que houve uma grande seca no tempo de Elias, mas Deus mandou Elias ir para junto de uma viúva que ficava fora do território de Israel. Quer dizer, não mandou para nenhuma das viúvas de Israel, mas para uma viúva que estava fora do território de Israel. E outro acontecimento é a fuga de Elias, porque depois que ele faz o desafio lá no Monte Carmelo, ele mata os profetas de Baal e atrai sobre si a fúria de Jezabel, que o persegue, né, o persegue de morte. Então ele foge e vai se encontrar, ele vai ter um momento muito, que é o ápice da sua vida, que é a teofania lá sobre o Horebe, que está no capítulo 19, que é um episódio muito importante, também para nós hoje, muito importante. Outro acontecimento famoso é a vinha de Nabote, está no capítulo 21. Bem importante isso, tem a ver com aquela lei do jubileu, né, a propriedade, direito de propriedade de terra. A vinha de Nabote, a gente comenta também depois. E depois o anúncio da morte de Acasias, está no segundo livro dos Reis, no capítulo 1. E aí, segundo o livro dos Reis, segundo o segundo livro dos Reis, está no capítulo 1, Elias subiu ao céu sobre um carro de fogo. Isso é bastante famoso, né? Esse episódio é bastante famoso. Elias que sobe ao céu, que parece que ele não morre, né? Então ele é arrebatado. Sobe ao céu numa carruagem de fogo, que é misterioso, né? Um arrebatamento misterioso, que tem um paralelo assim distante na história de Enoque, lá do capítulo 5 do livro do Gênesis. É um outro personagem que também não teria morrido, né? Depois a gente, se ninguém perguntar sobre isso, nós vamos falar espontaneamente, Padre Guto, sobre esse arrebatamento no Antigo Testamento. Dica, né, de pergunta para o ouvinte. Envolveu aí Enoque e também Elias. E, bem, o livro do Eclesiástico, depois vai fazer um elogio, né, lá no capítulo 48, vai fazer o elogio de Elias, que ele se tornou depois, né, uma figura tão importante, se tornou a figura do profeta que Deus ia enviar para os grandes acontecimentos, né, acontecimentos conclusivos da história. Malaquias vai falar disso, o profeta que é o último profeta do Antigo Testamento, vai dizer que quando chegar o tempo do Messias vier, aí o Messias de novo, né, a profecia messiânica volta aqui, antes do Messias chegar, Deus vai mandar Elias, quer dizer, Elias que subiu vai voltar para preparar. A tradição do Novo Testamento vai fazer uma relação, né, muito direta entre Elias e João Batista. Então, João Batista não se trata de reencarnação, vou logo dizendo, não se trata de reencarnação, mas de uma figura simbólica. Então, João Batista é o Elias que voltou. Quer dizer, não é reencarnação, não é Elias que voltou. É que João Batista assume, né, as mesmas características do profeta Elias. Se veste igual a Elias, inclusive, e tem um estilo de vida muito parecido. Também ele, né, vai ter uma experiência muito longa ali no deserto. Então Elias se torna então essa figura escatológica, né, aquele que vem para o final dos tempos. E é isso. Depois de Elias vem Eliseu. E Eliseu significa Deus trouxe ajuda, o nome dele, né, Eliseu. E do espírito de Elias, Eliseu recebeu 2 terços. Isso está no segundo capítulo, né, do segundo livro dos Reis, no versículo 9. Essa expressão indica a parte da herança que dizia respeito ao primogênito. Elias tinha muitos discípulos, mas Eliseu parece ser o primeiro, né? Ali entre os discípulos, que é tomado como filho e vai substituir Elias na sua missão. Eliseu, ele é filho de Shafate, originário de Abel Mecola. Ele é chamado à missão profética por Elias enquanto orava e se torna o seu discípulo predileto. Esse fato é narrado aí no primeiro capítulo, né? No primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Estou fazendo uma confusão hoje com o primeiro capítulo e o primeiro livro. É o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 19. A vocação de Eliseu, a Bíblia de Jerusalém diz assim. Partindo dali, 19. Elias encontrou Eliseu, filho de Safate, enquanto trabalhava 12 arapenes de terra. Ele próprio, no 12º. Elias passou perto dele e lançou sobre ele seu manto.
Eliseu abandonou seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me abraçar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois que te fiz eu? Então Eliseu afastou-se de Elias e, tomando a junta de bois, a imolou. Serviu a lenha do arado para cozinhar a carne e deu ao pessoal para comer. Depois ele levantou-se e seguiu Elias na qualidade de servo. Então surge aí a vocação de Eliseu. E como testemunha da ascensão de Elias, quer dizer, do arrebatamento, Eliseu estava lá, né? Ele se torna herdeiro e continuador da missão profética do Mestre. Isso está lá no capítulo 2 do segundo livro. O ciclo de Eliseu vai do capítulo 2 do segundo livro até o capítulo 13. Ele é mais heterogêneo, mais misturado do que aquele de Elias, né? É interrompido por diversos eventos políticos. Agora, é de fato, muito ligado ao ciclo de Elias. Antes do intervalo, Padre Guto, sim. Pois não. 5 grandes acontecimentos da vida de Eliseu. Vamos lá. O capítulo 19 do primeiro livro traz elementos da vida privada do profeta. E aí nós temos numerosos milagres sobre a intervenção de Eliseu. Está no capítulo 2 do segundo livro. Por exemplo, o milagre da fonte. Tem a multiplicação do óleo em favor da viúva, no capítulo 4. E tem também o episódio de uma panela envenenada. E a multiplicação dos 20 pães para 100 pessoas. Um acontecimento que está na base da multiplicação dos pães que Jesus faz nos evangelhos. Bem, então, Padre Guto, você vai chamar um intervalo, depois do intervalo a gente vai comentar alguns episódios aí da vida de Elias. E Padre Flávio? Muito importante para nós hoje. Padre Flávio? Sim. Repita só os 5 acontecimentos de Eliseu, por favor. O último? Isso. O último não, foi... todos eles, os 5. Ah, todos eles, sim. São episódios que estão no ciclo, né, que vai do capítulo 2 ao capítulo 13 do segundo livro. Então, o capítulo 19 traz elementos da vida privada do profeta, ainda no primeiro livro, que quando surge a sua vocação. Aí nós temos numerosos milagres, né, sobre a intervenção de Eliseu. O capítulo 2 traz, por exemplo, o milagre da fonte d'água. Está no versículo 19 ao versículo 22. Certo. A Bíblia de Jerusalém fala do poder de Eliseu, né? Então, um milagre. Depois, a multiplicação do óleo em favor da viúva. Está no capítulo 4, que traz assim, alguns milagres de Eliseu. E aí tem lá a multiplicação do óleo. E depois, o capítulo 4, no versículo 38, traz também o caso da panela envenenada. Assim, aí, curiosidade mesmo, né? Lá em Gilgal. Depois, no capítulo 4, 42 a 44, a gente tem aí a multiplicação dos pães. 20 pães para 100 pessoas. Aí eu dizia que esse episódio está na base da multiplicação dos pães que Jesus faz no Novo Testamento. Para muito mais pessoas, com muito menos pão. Muito bem. Tá ótimo. Vamos para o intervalo, a gente volta já, certo? Ok. Então vamos lá, educadora. É da igreja, é do Maranhão. A Rádio Educadora está apresentando Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins. Muito bem, de volta, segundo bloco aqui do programa Bíblia no Rádio, na Educadora Emissora do Povo de Deus. Você nos ouve pelo AM 560, pelo aplicativo e pelo site da nossa emissora. Lembro que você participa do Bíblia no Rádio com mensagem de texto para o WhatsApp Educadora. Manda sua pergunta, sua dúvida, sua mensagem. O número é 987572140. 987572140. Padre Flávio está conosco. Ele está falando para a gente do Livro dos Reis, falou um pouquinho dos 2 profetas, grandes profetas do reino de Israel, Elias e Eliseu, e vai continuar agora falando conosco sobre esses profetas. Padre Flávio, pois não? Muito bem. Esqueci de citar aí no episódio da vida, assim, dos mais importantes, da vida de Eliseu, que é a cura de Naamã, o filho. Sim. É outro episódio que é citado por Jesus no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, que havia muitos leprosos nos tempos de Eliseu, mas Eliseu não foi mandado a ninguém, senão para curar um estrangeiro, né? Naamã, o sírio. A propósito, nesses 2 exemplos de Elias e Eliseu, que vão para estrangeiros levar a cura, Jesus quer dizer que o Evangelho vai chegar também entre os pagãos. É um anúncio do que vai acontecer depois no livro dos Atos dos Apóstolos.
Pois bem, vamos agora falar, Padre Guto, um pouquinho de Elias, comentar algum episódio dele, Certo. que é muito importante. O mais famoso, certamente, é o desafio sobre o Monte Carmelo, que é o sacrifício no Carmelo. É um desafio que Elias põe a Acabe, a Jezabel e aos seus profetas, os profetas de Baal. Ele é bem conhecido, viu? Só resumir, porque Elias pôs uma disputa. Vamos ver quem é o Deus verdadeiro, se é Adonai ou se é Baal. Então, o desafio foi: o Deus verdadeiro deveria vir consumir sacrifício, né, a oferta colocada sobre o altar. E aí Elias propõe o desafio: vocês, como são mais numerosos, comecem primeiro. E aí o capítulo vai descrever, né? Colocaram lá a oferta e fizeram, e se cortaram, entraram em transe o dia todo. E Elias, de novo, né, tem algum aspecto aqui de anedota, né? Assim, gritem mais forte, talvez Baal esteja dormindo e você não esteja escutando vocês. E eles gritavam mais alto e foi o dia todo e nada. Então Elias disse: agora é minha vez. Aí Elias então pediu, né, para tornar mais difícil ainda o sacrifício. É uma exibição, viu? Elias é um pouco, está se exibindo um tiquinho, como diria. Ele põe, para não deixar dúvidas, dúvidas, molhar ainda a oferta, e para fazer um rico ao redor onde está o altar, e encher de água para tornar mais difícil. Aí invocou o Deus Adonai e pronto, ele veio e devorou tudo. Então se mostra assim quem é o Deus verdadeiro. Aí Elias, então, segundo o texto bíblico, passou a fio de espada todos os 450 profetas de Baal. Ou seja, ele matou, né? E esse fato levou, obviamente, atraiu sobre Elias a perseguição de Jezabel, que foi desmoralizada, né? E ele sacrificou aí, né, também os seus profetas. Isso desencadeou no Elias, no entanto, uma crise, porque ele vai se sentir, então, abandonado. E ele vai, inclusive, apresentar isso a Deus, para dizer isso, né? Eu lutei a tua luta, estou cheio de zelo por ti, por causa do teu nome, e agora tu me abandonaste, deixando que Jezabel me procurasse para tirar minha vida. Então, Elias não compreende porque que Deus age assim com ele, uma vez que ele agiu com tanto zelo por Deus. Então ele vai se encaminhar para o deserto e assim para morrer, viu? Ele vai para o deserto para morrer, já é o capítulo 19. E é muito bonito, inclusive, esse texto gerou músicas, né? Você lembra, né? Tem uma música da irmã Miriam Collins, que cantava a música Levanta-te e come, você conhece, né? Levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo, né? Eu sou teu alimento verdadeiro, eu sou teu alimento companheiro, eu sou o pão da vida verdadeiro, te faço caminhar, vale um monte atravessar, pela Eucaristia. Então, o alimento de Elias no deserto se torna, de algum modo, né, a prefiguração da Eucaristia. E é um campo muito bonito, ela consegue ali poetizar esse capítulo de uma maneira muito bonita. Então, a caminho do Horebe, é o capítulo 19. Elias vai para morrer, então se deita no deserto, esperando a morte. E chega um momento que ele vai dizer, né, basta, eu não sou melhor do que meus pais. Então, na verdade, a história de Elias dá uma reflexão muito interessante sobre um outro ponto de vista, mas que a gente não vai tratar aqui não, vai ser em outro momento, Padre Guto. Tá. Inclusive sobre a religião, o modo de concepção da religião. Mas aí essa é uma outra reflexão. De qualquer modo, Elias parece compreender o verdadeiro sentido da sua vida e da própria religião ao dizer, basta, não sou melhor do que meus pais. Então ele deseja a morte. E aí, no deserto, Deus manda um anjo e lhe oferece alimento e diz, levanta-te e come, ainda tens um longo caminho a percorrer. E assim, por bem 2 vezes, acontece isso no deserto, Elias restaura as forças e vai então para a montanha, para um encontro com Deus. É a montanha chamada a Montanha do Horebe. Esse texto vale a pena a gente ler um pouquinho. Capítulo 19, versículo 9. Diz assim, lá entrou na gruta, onde passou a noite, e foi-lhe dirigida a palavra do Senhor nestes termos. Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, eu me consumo de ardente zelo pelo Senhor dos Exércitos, porque os israelitas abandonaram a aliança,
derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. Fiquei somente eu, e procuram tirar minha vida. E Deus disse: sai e fica na montanha diante do Senhor. E eis que o Senhor passou. Um grande e impetuoso furacão fendia as montanhas e quebrava os rochedos diante do Senhor, mas o Senhor não estava no furacão. E depois do furacão, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, o ruído de uma leve brisa. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Então veio-lhe uma voz que disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu me consumo de ardente zelo pelo Senhor dos Exércitos, porque os israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. Fiquei somente eu e procuram tirar minha vida. O Senhor disse: vai, retoma teu caminho na direção do deserto de Damasco, irás ungir Hazael como rei de Arã, etc. Assim continua, e Deus comunica a missão. Aí versículo 18 diz assim, versículo 17: quem escapar a espada de Hazael, Jeú o matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu, o profeta, o matará. Mas pouparei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todas as bocas que não beijaram. E aí, Elias vai concluir a sua missão, passando agora a missão para Eliseu. Esse episódio do encontro com Deus, sobre o Horebe, é muito significativo, porque ele, de algum modo, representa as várias imagens, né, que não só Elias, mas que Israel tinha de Deus. Então, primeiro vem o furacão. Quer dizer, veio o furacão, que significa Elias esperava Deus no furacão, mas Deus não estava no furacão. Depois vem o terremoto, ou seja, Elias pensa que Deus seja terremoto, e Deus não está no terremoto. Depois vem o fogo, o fogo é bastante, né, presente no ciclo de Elias. E Elias pensa que Deus seja fogo, mas Deus não está no fogo. De repente, Deus vem numa brisa suave, quer dizer, de uma maneira que Elias não tinha experimentado ainda. E a gente pode olhar para a vida de Elias, tudo que Elias fez foi por conta do modo como ele concebia Deus. E aí a gente olha de um modo geral, né, para todos os aspectos, a sua guerra, porque tem uma guerra, não é só uma guerra de religião, ou uma guerra entre deuses, viu, Padre Guto? Há também em Elias uma guerra pessoal contra Acabe, quer dizer, quem é mais forte? A gente pode ler, diz que não vai falar disso, mas realmente tem. A gente, nos episódios aqui de Elias, a gente vai ver que tem a palavra de Deus, mas tem também a palavra de Elias. Quer dizer, tem aquilo que ele faz Deus dizer, que ele diz em nome de Deus. E nesse sentido, a palavra de Deus vem para tirar Elias do meio do furacão, né? Tirar do meio do fogo. Por isso que Elias é mandado para uma viúva lá distante, porque ele tinha realmente feito uma disputa com Acabe. E ele faz essa disputa em nome do Deus que ele acha que ele está servindo, que é Deus que é terremoto, que é furacão, que é fogo. E aí Deus vai mostrando o caminho para ele, um caminho diferente. E no final Elias vai compreender isso mesmo, né? Vai descobrir o rosto verdadeiro do verdadeiro Deus, que vai se apresentar aí como brisa suave, e não como terremoto, ou como fogo, ou tempestade, para acabar com Acabe e todos os outros. Então, isso é uma coisa muito significativa, porque Deus surpreende Elias. Então, surpreende a religião, surpreende o modo como se achava, né? De algum modo, isso é um tipo de idolatria, viu, Padre Guto? Aquela ideia de que eu compreendo Deus, eu conheço Deus, eu sei como é que Deus age, então, de algum modo, eu posso prever as ações de Deus, eu posso manipulá-lo, eu posso usá-lo a meu favor. Elias correu um pouco esse risco, viu? E ele age assim. No final, então, ele vai se dar conta. Essa expressão que ele usa, não sou melhor que meus pais, é muito significativa. Ele se dá conta do que ele é, né, diante da grandeza de Deus. Então, esse episódio no Monte Horebe é muito significativo, porque faz Elias descobrir, né, se descobrir e descobrindo o verdadeiro Deus, ele descobre a si mesmo e recupera, então, o sentido da sua vida, o sentido da sua missão. Ele havia perdido quando luta, né, a sua luta em nome de Deus, e perde
obviamente. Muito interessante. Então, um Deus que surpreende, viu? Eu lembro que o Papa Francisco, logo que assumiu o pontificado, ele falava muito disso, né? Aqui no Brasil mesmo, na Jornada Mundial da Juventude, ele falava disso. Deixar se surpreender, deixar que Deus nos surpreenda. Quer dizer, às vezes abandonar todas as nossas convicções, né? Não é abandonar, claro, mas às vezes pôr de lado, botar uma interrogação e deixar que Deus nos surpreenda. É muito importante para a vida. Certo. Muito bom. Vamos para as questões? Ou você quer concluir algo ainda? Vamos para as questões, então. Eu vou começar com uma minha aqui. Antes do ouvinte, enquanto os ouvintes estão digitando aqui, se eu não estou enganado, hoje o senhor falou para a gente de 3 tipos de idolatria. Eu captei 2 no começo e uma agora no final. Aí eu queria que o senhor comentasse. O senhor falou da idolatria de identificação, da idolatria de substituição, e agora uma última que eu pude captar, a idolatria de manipulação. Aí eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, se eu compreendi bem ou não, mas aí que o senhor corrija, por favor. Na verdade, eu identifico essa, você está chamando de terceira, ela é um desdobramento da primeira, né? Certo. É aquela de identificar Deus, assim, né? Por exemplo, é aquela de dizer que Deus é um bezerro de ouro. Para mim, isso também é manipulação, porque um objeto identificado com Deus, ele não tem liberdade, ele não tem vida própria, ele é conduzido. Então eu o levo para onde eu quero. Então é o mesmo sentido, né? De enquadrar Deus dentro de uma concepção. Então a concepção eu posso prever. E nesse sentido eu manipulo, né? Eu posso dizer, Elias faz isso, viu? Tem um episódio da chuva, quando Deus põe fim à seca, é bem interessante isso. Depois a gente pode ler, né? A gente não, digo assim, ler pessoalmente. Elias tem um privilégio, ele sabe que Deus vai acabar com a seca, vai mandar chuva. Mas ele não revela isso a Acabe. Ele chega para Acabe e diz, olha, vou fazer chover. Não é Deus que vai fazer, eu vou fazer chover. E aí ele vai lá e diz, Acabe, olha para tal lugar assim, assim. Aí quando lá vem a chuva, ele sai correndo na frente do carro de Acabe até a cidade, para dizer, olha, eu fiz chover. Quer dizer, para Acabe, então foi Elias que fez chover, mas Elias tinha já essa informação privilegiada da parte de Deus. Então, quer dizer, ele usa isso a seu favor. Então, é isso que um pouco que acontece, né? Então, a concepção que ele tem de Deus, no caso aqui da idolatria, é que você acha que pode enquadrar Deus dentro de certas concepções. Isso, às vezes, é muito significativo, olha. Terremoto, furacão e fogo. Eram os modos que, claro que Deus se apresentou assim na história, como terremoto, como furacão, como fogo. E Elias, para ele, é isso. Então, Deus é só isso. Então, ele pode, de algum modo, prever e pode usar isso, né, a seu favor. E aí que ele vai aprender no Horebe que Deus pode revelar-se de uma maneira diferente. Ou seja, Deus é muito superior. Então, esse que está chamando de terceiro tipo de idolatria, na verdade, é um desdobramento da primeira. É igual à primeira. É como construir uma imagem de Deus e dizer para onde que essa imagem deve ir. Certo. Muito bem. E só para esclarecer também, o senhor falava do desafio de Elias com os profetas de Baal foi no Monte Carmelo. Depois ele foge pelo deserto até chegar, aí alimenta-se no deserto e chega ao Monte Horebe. Então, de monte a monte, só para a gente situar um pouquinho essa experiência de Elias. Agora eu trago aqui questões dos ouvintes. Começo aqui com saudações, Padre Flávio, Padre Guto. Sou Dona Mariquinha, da comunidade Santo Antônio dos Barés. Fica ali por detrás do João Paulo, ali detrás do Colégio Batista. Sempre que posso, acompanho o programa. Muito bom. Comunidade Barés, Paróquia Santa Terezinha. Conheço Dona Mariquinha, muito obrigado. Abraço a todos aí da comunidade dos Barés. Padre Flávio, Paróquia de Santa Terezinha foi a minha última paróquia como seminarista e a minha primeira como diácono, como padre 3 meses. Então, tenho um carinho muito especial. Foi a primeira paróquia em que eu trabalhei como padre depois de ordenado, né? 3 meses antes de ir para o santuário de Ribamar. Então, um abraço a todos aí na paróquia de Santa Terezinha e no Barés também. Outro aqui, saudações Padre Guto e Padre Flávio, bênção de vocês, Deus abençoe. Estou gostando muito da explicação
dos livros dos reis. Aqui não assinou, deixa eu ver se eu encontro, não assinou. Se possível, coloca o nome e o local de onde fala, por favor. Aqui também a Maria do Carmo, do Coafuma, saudações, lindo o texto de hoje. Elias surpreendido por Deus, gosto muito desse texto, Elias e a brisa, Elias vê o rosto de Deus. Bom nos surpreendermos com Deus, e ela saúda a todos os ouvintes também. Outra mensagem, saudações Padre Guto, Padre Flávio, bênção, Deus abençoe. Os nossos irmãos protestantes falam muito do arrebatamento. Será que esse pensamento está relacionado aos fatos relatados no Antigo Testamento, que o senhor acabou de mencionar? Gostaria também que o senhor comentasse um pouco mais sobre o fato da cura de Naamã. Aqui é Maria José, da comunidade Santo Antônio de Pádua, paróquia São Cristóvão. E uma última participação, saudações, gostaria de saber qual o gênero literário de 1º e 2º Reis, ou se tem mais de um gênero. Aqui é o Lucas, o seminarista lá de Pedreiras, Padre Flávio. Entendi a pergunta dele. Bem, já posso responder? Pode, fica à vontade. Então, de um modo geral, começando da última pergunta do Lucas, nós estamos aqui no gênero narrativo, né? O grande gênero é o gênero narrativo. Agora, claro que tem aí gêneros, eu diria, particulares. Por exemplo, essa lista, os anais. Então, a gente tem uma coisa muito, muito comum. Quer dizer, olha, o resto da história de Jeú não está nos anais do livro dos reis. Então, nós temos aqui anais mesmo, né? Que são ali narrativas que dizem respeito aos reis. É um gênero particular, né? Que tem esse, como eu dizia, eu diria, é bastante esquemático, né? Nome do pai, nome da mãe, tempo do reinado, aí aquele julgamento. Isso é um gênero muito específico ali presente. Para citar um, né? Mas, de modo geral, é um gênero narrativo. Como, claro, que aí tem vários gêneros menores, como os anais, vai ter também a oração, a gente vai ver que tem aqui uma parte, né? Não falamos disso ainda. Nós temos esse confronto aí de Elias com os profetas, aí tem a anedota, tem a oração, então tem vários gêneros menores. Mas, de modo geral, é o gênero narrativo. Agora, a pergunta sobre o arrebatamento. O arrebatamento, então, se ninguém perguntasse, eu ia falar, né? Perguntaram. O arrebatamento no Antigo Testamento deve ser entendido do seguinte modo. No Antigo Testamento não se fala ainda de ressurreição. Mas alguns personagens já há uma ideia, né? Quer dizer, essa pessoa foi tão importante, a vida dela foi tão significativa, no caso de Elias, né? Cujo nome é Meu Deus é o Senhor. Então ele lutou, vamos dizer, a luta pelo culto, né? Pelo culto verdadeiro, a luta pelo Deus único. Então, é como se dissesse assim, né? Com esse gênero do arrebatamento, este homem não pode morrer, essa sua causa não morre. Então, dizer que o outro foi Enoque, né? Enoque foi o primeiro a invocar o nome, o mesmo nome, viu? O nome de Deus, o nome Adonai. É o primeiro na Bíblia a invocar o nome Adonai. Então, vejam só nessa coincidência. Os dois, né, que lutam pelo nome de Deus, pelo Deus verdadeiro, eles são arrebatados, para dizer que não morrem. Mas é claro que eles morreram, viu? Então, eles morrem, mas com esse gênero do arrebatamento, isso quer dizer isso. Que a causa deles, que a luta deles, o que eles fizeram, a importância deles não pode morrer. Não se acaba com a morte, que eles permanecem vivos. Essa é um pouco a ideia. Quando se fala, o protestantismo realmente fala muito do arrebatamento, né? Mas está mais ligado, sim que se cita exatamente Elias e Enoque, mas está mais ligado ao Novo Testamento. Paulo, né, fala disso. Os primeiros escritos de Paulo, carta aos Tessalonicenses, por exemplo, já fala disso, né? Que eles achavam, na verdade, os primeiros cristãos achavam isso, que Cristo voltaria logo. Paulo chega até a dizer, muitos que estão aqui, né? Muitos de nós seremos arrebatados, quer dizer, não passaremos pela morte, seremos arrebatados. Depois o próprio Paulo corrige um pouco, né? Corrige essa ideia. E aí no conteúdo geral, eu diria, na mensagem geral do Novo Testamento, se vai concluir que não se pode entrar na glória de Deus sem passar pela morte. Quer dizer, o grande exemplo é Jesus. Tem Jesus que veio do céu. Para voltar para o céu, no sentido de que tem que passar pela morte, para voltar à glória, então esse é o caminho de todo ser humano. Então, arrebatamento, na verdade,
é um modo de dizer que a pessoa vai para o céu, diretamente para o céu. Isso se aplica a Elias, se aplica também a Enoque. E a gente deve entender o arrebatamento do Novo Testamento também nesse sentido, que a pessoa, sei lá, não passa, na teologia tradicional você fala do purgatório, né? E a pessoa não passa, ela vai diretamente na glória de Deus. Mas para entrar na glória de Deus é preciso passar pela morte, sim. Tinha mais perguntas? Falou aqui de Naamã, você quer falar logo hoje? A cura de Naamã. A gente pode deixar para amanhã, para a gente concluir o próximo programa, né? De um modo geral, mas não posso dizer, né? De modo geral, a cura de Naamã, né? A gente teria que ler o episódio. É melhor deixar para o próximo programa, Padre Guto, melhor. Certo. Muito bem, então. Obrigado, Padre Flávio, mais uma vez. E a gente pede a sua bênção. Então, que o Senhor nos abençoe, nos guarde nesse dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, Padre Flávio. Até o próximo programa. Até. Um abraço. Valeu, Padre Flávio Collins, reitor do Santuário Nossa Senhora de Nazaré no Quatraque, professor de Bíblia na Faculdade Católica IESMA. Obrigado a você, ouvinte. Que bom que você está gostando. Muita gente participando, questões. É o Bíblia do Rádio, seu aprofundamento bíblico aqui na Rádio Educadora do Maranhão. Seja sempre bem-vindo e participe sempre. Nesse horário, estamos sempre juntos aqui, estudando a Sagrada Escritura, Bíblia na mão, caderno e canetinha anotando também, para você ter os seus apontamentos, porque serve tanto para o seu conhecimento intelectual, claro, mas, sobretudo, para a sua espiritualidade bíblica, sua oração, seu contato maior com a palavra de Deus. A gente agradece muito ao Padre Flávio Collins, que é o nosso assessor, e também aqui a Rádio Educadora, que nos oferece esse espaço, esse momento para proporcionar essa espiritualidade, esse aprofundamento junto às Sagradas Escrituras. A gente volta no próximo programa com mais Bíblia no Rádio. Educadora é da Igreja, é do Maranhão. A Rádio Educadora do Maranhão apresentou Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins.